Muito boa noite, finzinho de tarde, início de noite, dando início aí a mais uma live, aguardando vocês aparecerem, com bastante gratidão. Vamos esperar um pouquinho, né, para ver os primeiros chegarem. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Como é que passaram semana, esse restinho de final de semana? Muito bom ter vocês por aqui. Quem quiser deixar seu oi, seu boa noite, para a gente saber quem está chegando, o Regis já está por aí. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente dar início com o assunto, né? Então, essa noite o tema é sobre família, né? Mais uma vez sobre família. Foi o segundo assunto que a gente colocou ali mais votado, né? Naquela enquete que nós fizemos. E aí, vamos ver, né? Vamos aguardando um pouquinho para ver a chegada de vocês. Hoje o tema é sobre o que os pais querem. O que os pais querem, de fato. É um assunto que tem muitas interpretações, né? O que normalmente a gente imagina que os pais querem? Querem que os filhos sejam felizes, né? Essas são as respostas padrão, as respostas que a gente ouve por aí. Ah, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, né? E aí a pessoa já pensa logo nas questões materiais, né? Às vezes a pessoa imagina assim, ah, eu quero feirinha, boa noite, bom te ver por aí. Eu quero que o meu filho não tenha problemas. O que os pais querem? E aí a gente pensa assim, ó, todos nós somos filhos, né? Nem todos somos pais, mas todos nós somos filhos. Então, o que será que de verdade eles querem? O que mais que vocês ouvem os pais dizerem, se manifestarem a respeito do que desejam, né? Desejam para os filhos ou desejam em relação aos filhos. Isso depende muito também do quê? Do quanto, oi Rolandinho, boa noite, do quanto os pais estão conectados de verdade com a sua força interna, com a sua, com as próprias leis sistêmicas, né? Da hierarquia, pertencimento, o equilíbrio, né? O quanto eles conseguem aplicar isso no seu dia a dia e sinceramente, entre nós, né? Quem não dá a sua resvalada nessas questões, né? O quanto os pais estão bem resolvidos e conectados à fonte da vida. Quanto mais bem resolvidos, mais conectados e mais equilibrados os nossos quereres. Às vezes a gente deseja essas coisas boas todas para os filhos, mas inconscientemente a gente age meio que contra isso que a gente quer, né? Porque a gente não está de fato conectado com uma fonte, não está de fato conectado com a vida. Então, é verdade, sim, todos os pais querem o melhor para os seus filhos, mesmo que ajam de forma que não pareça isso. Bert tem frases fantásticas em relação a isso, né? E é que normalmente uma que ele sempre que tem aparecido ultimamente, né? Todas as crianças são boas e seus pais também. Às vezes a gente pensa assim que a gente fala muito em pessoas tóxicas, né? Todos nós somos um pouco tóxicos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem dificuldades, a gente carrega dores, a gente carrega coisas mal resolvidas. E isso faz parte. Ao mesmo tempo que a gente carrega essas coisas, a gente carrega também força, a gente carrega
histórias. E nós todos somos os nossos pais, de fato, né? Oi, Elis, boa noite, que bom te ver por aqui. Mas então, eu peguei a Simetria Oculta do Amor, que é do Bert, né? E tirei algumas coisas para ajudar a gente nisso, né? Nesse entendimento um pouquinho do que os pais querem, né? E aí tem uma parte que ele diz assim, ó, o amor floresce, o amor entre pais e filhos, né? Quando os filhos valorizam a vida que obtiveram. Olha que forte isso, né? O que é valorizar a vida? E vocês já viram que eu já botei os bonequinhos ali, né? Tem um papai, uma mamãe e uma criança. Essa criança, essa menininha vai crescer. A gente vai conversar sobre eles, tá? Mas a gente vai conversar ao longo da nossa live. O amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram, quando aceitam os pais como pais. Tudo mais do que venham a necessitar para viver pode ser dado por outras pessoas, mas só os pais podem dar-lhes a vida. Isso daí a gente tem falado muito, né, sobre isso, chega a ser repetitiva nessa história, né, de que a gente valoriza muito o demais, né, a gente valoriza as faltas, o que a gente não recebeu e não percebe o essencial, né, que é a vida que nos chegou através daqueles pais. Aquelas pessoas foram o canal para que a vida chegasse até nós e para que as experiências a gente pudesse ter através do primeiro convívio com eles e depois para que a gente pudesse se preparar para ir para a vida. E que nós fazemos parte de uma corrente, né? Aqui eu coloquei só o núcleo triangular aqui principal, o pai, a mãe e o filho, mas atrás desse aqui tem os pais dele, atrás dela tem os pais dela, e assim sucessivamente até o infinito, né? E a vida foi passando dessa geração em geração até chegar ali. E olha só uma coisa que o Bert diz também, pegando aqui do livro, né? Os pais se sentem profundamente satisfeitos quando são aceitos por seus filhos. Quando vislumbram um lampejo em seus olhos, quando ouvem a gostosa frase: estou feliz por você ter me dado a vida. Nem que seja uma frase interna, uma questão de postura interna, né? E olha a continuação. Os filhos encontram a paz quando aceitam seus pais como eles são. É uma questão de assentimento, assentir e não esperar mais nada em troca. Não ir adiante, né? Vocês lembram que teve uma vez que eu até mencionei, olha aqui o formato desse triângulo, né? A ponta da flecha. E tem aquela poema lindo do Khalil Gibran, né? Que nós, os pais, né? E os nossos pais foram o arco, né? Para que as flechas fossem arremessadas. E na verdade é que a ponta da flecha tem que ir para frente, tem que seguir a vida, tem que seguir o fluxo. E para seguir o fluxo é necessário fazer o crescimento. E esse crescimento, quando é que essa menininha aqui vai se transformar nessa mulher, né? Ali ela não aparece mais. Essa menininha continua dentro, eternamente dentro de nós. Ou o menininho, para os meus amigos que estão aqui ouvindo, né? Quando é que o menininho ou a menininha vai conseguir crescer? Quando ele assentir, finalmente renunciar a qualquer coisa, querer mudar. É sim, eu tomo a minha mãe como ela é, eu tomo meu pai como eles são, e assim eu posso finalmente crescer, né? Ops, crescer e ir para a vida. E os pais querem que os filhos vão para a vida. O que significa vir para a vida? Eu tirei da câmera. Significa eu viver a minha vida plenamente. Sabe, todo esse papo que a gente faz de prosperidade, de felicidade, de estar bem interiormente, todas essas coisas que a gente pensa em prosperidade material, né? Esses desejos que a gente diz, né?
a felicidade como um estado de paz, de equilíbrio, isso tudo a gente consegue aqui, Bert, ó. Os filhos encontram a paz quando aceitam seus pais como eles são e deixam eles em paz, né? E os pais ficam satisfeitos quando são aceitos por seus filhos. E aí, indo um pouquinho além, né? Ele explica por que às vezes a gente se recusa a fazer esse processo, né? E aí ele diz uma coisa interessante, ó, recusa aceitar os pais como são. Em vez de aceitar os pais como são, os filhos às vezes costumam avaliá-los como se os pais devessem merecer o direito de ser pais. E aí a gente diz, ele diz, dizem com efeito, não gosto disso em você, portanto você não é meu pai. Ou você não me deu aquilo que eu precisava, portanto não pode ser minha mãe. E aí, olha o que o Bert diz. Essa é uma distorção absurda da realidade. Os pais se tornam pais pelos eventos da concepção e do nascimento. E bastam esses atos para que o sejam. Os filhos não podem mudar absolutamente nada nesse primeiro ato de dar e receber. Deram a vida. Eu recebi. Quando eu recebo a vida plenamente, é daqueles ali. Não importa o que aconteceu depois. Claro que se acontecer depois, ele tem impactos na nossa mente, na nossa saúde física, mental, emocional. Claro que sim. Mas a partir do momento que eu assinto, foi assim. Porque enquanto nós somos crianças, vou voltar com a minha menininha aqui, né? Enquanto nós somos crianças, nós somos completamente dependentes. A gente é tomado, né? Pelo movimento de amor, porque uma criança, ela faz qualquer negócio para os seus pais. Já repararam o jeito que uma criança olha para os seus pais? Mesmo às vezes, quando a gente olha e pensa, mas esses pais, não. A criança tem aquilo, é a necessidade de pertencer. Então, ela vai fazer qualquer coisa. E às vezes a mãe e o pai não estão disponíveis. E ela vai se sacrificar para isso. Vai ficar ali e vai fazer. E eu não vou adiantar, porque isso aqui fala aqui, ó. Para a gente poder acompanhar. Ó. Olha só. Os filhos adquirem segurança interior e sentido claro de identidade quando aceitam e reconhecem ambos os pais como são. Sentem-se incompletos e vazios quando excluem um deles ou ambos de seus corações. A consequência da exclusão ou desprezo de qualquer um dos pais é a mesma. Os filhos se tornam passivos e se sentem inúteis. Mesmo que tenham sido magoados pelos pais, os filhos ainda podem dizer: sim, vocês são meus pais. Tudo que esteve em vocês está também em mim. Reconheço-os como pais e aceito as consequências disso. Fico com a parte boa do que me deram e deixo-lhes a tarefa de enfrentar o destino de vocês como bem entenderem. Então estão livres para encetar a obra tantas vezes difícil de tirar o melhor de uma situação ruim. Então é o seguinte, ó, são pais difíceis, como a gente diz, né? Pais tóxicos, como a gente diz. Mesmo esses pais tóxicos, o que eles querem no fundo? Porque o sistema familiar, ele deseja lá na alma que esse filho tenha sucesso. Porque o sucesso do filho é o sucesso dos pais. Porque nós somos os pais. Dentro de nós, os pais, os avós, todos os nossos ancestrais, a nossa força vem dessa nossa origem, desses homens e mulheres que foram canais do amor, né, para que a vida chegasse até nós. E aí, a gente é fruto de derrotas, a gente é fruto de vitórias, a gente é fruto de situações difíceis, quedas, dores, curas, sacrifícios, ascensões, momentos muito positivos também. E tudo isso faz parte de nós, e tudo isso é força que nos impulsiona. E a gente pode pegar essa força ou não. Às vezes, um pai e uma mãe, eles podem estar enredados em diversos problemas, olha aqui, ó. Dores, né? Às vezes abortos, né? Questões de justiça, problemas de relacionamento, olha só como eles estão envolvidos em coisas, né? Mortes de pessoas que eles não aceitam,
Que mais que pode acontecer? Problemas que a gente. Dificuldades no relacionamento deles, tudo isso tá aqui, ó. E eles não conseguem dar tudo aquilo que a gente acha que precisa. Tirar o melhor dessa situação ruim é compreender que isso tudo chegou para mim e foi assim. Sim. E desse jeito eu consigo compreender e fazer o movimento de assentir, reconhecer cada um e virar, crescer e ir em direção à minha vida, em direção às minhas coisas. Esse movimento é importantíssimo, reconhecer que faz parte. O que acontece às vezes quando a criança vê essas situações? Às vezes ela é quase como que, porque ela vê tanta dor e sofrimento, ela é quase como que convocada a assumir uma posição que não é dela. Deu para enxergar aqui atrás, onde ela está? Pequenininha, tentando cuidar do pai e da mãe. Como é que ela faz o movimento de ir para a vida? Ou da mãe, ou do pai. Ela está tentando cuidar. Ela está tentando salvar. Ela está tentando mudar. E aí, ela não está fazendo de verdade o que os pais querem. Porque esses problemas não são dela. Ainda que ela ache que deve fazer alguma coisa. Isso é coisa deles. E aí ela fica lá, ela não pode ir para as coisas dela. Vamos botar aqui, ó. É como se esse anjinho aqui fosse a vida dela, as coisas dela. Ela não acessa. Ops, ele tá longe. Não tá fora da câmera. Ela não acessa, ela não chega lá, porque ela tá ali cuidando de coisas que não fazem parte dela e que ela não tem nem tamanho para isso. Ela não tem força e a gente não tem força, nem tamanho, e a gente não cumpre os objetivos da nossa existência e nem os desejos mais profundos do coração e da alma dos nossos pais, que é tudo isso que a gente diz: prosperidade, né? Saúde, aquilo ali, aquela história ali adoece, né? Então, e muitas vezes o que acontece? Por amor a gente faz esse movimento de permanecer lá. Outras vezes não é por amor, é por julgamento, por crítica, porque eu acho que vocês não fizeram e eu tenho que ficar aqui para consertar, para dizer para vocês como é que é, né? Para julgá-los. E aí o Bert diz uma coisa interessante, ó. Os filhos contribuem para os sentimentos de culpa dos pais, quando se recusam a aceitá-los como são. Porque nessa situação, o que acontece? Eu tô aqui, eu posso permanecer aqui, olhando para isso tudo. Não olho para minha vida, não vou para fazer as minhas coisas, não cresço, né? Deixa eu tirar a vida daqui, que ela tá atrapalhando a imagem da câmera. E aí eu fico aqui, não cresço, não vou adiante, fico olhando, criticando, julgando. O que eu tô passando a mensagem que vocês me deram não foi bom, não foi suficiente. De fato, eu não tô tomando a minha vida. Eu não tô tomando o presente que eu recebi e não tô indo fazer o que eu vim fazer quando eu me propus a estar aqui de alguma forma, né? E aí eu fico infeliz. Fico infeliz e, de certa forma, em profunda lealdade aqui aos meus pais também ficam felizes. Isso é um amor sério. Lealdade, por lealdade eu também seria infeliz, né? E aí é isso que eu perdi aqui. Ah, tá. Os filhos contribuem para os sentimentos de culpa dos pais quando se recusam a aceitá-los como são. Se os filhos ficam infelizes, apanhados num círculo de fracasso e sofrimento em virtude da deficiência dos cuidados dos pais, os pais se culpam pelos danos causados a quem deram a vida. É uma culpa inconsciente também, porque os pais não percebem isso, né? E se os filhos conseguem superar o que quer que tenham sofrido na infância, olha, e aprendem a viver vidas felizes, satisfatórias, os pais se sentem aliviados. É um alívio. Ainda que tenha sido difícil para os pais, é um alívio quando os filhos conseguem dar um passo adiante e fazer um pouquinho diferente, né? Olha aqui, continuando. Por viverem bem,
Esses filhos não eternizam ressentimentos contra seus pais. Ao contrário, aceitam a vida que receberam e vivem-na tão plenamente quanto podem. E olha que forte. No entanto, algumas pessoas preferem ser infelizes a viver plenamente e ajudar os pais a sufocar antigos sentimentos de ser feliz e viver plenamente sem papai e mamãe. Vocês fizeram o que podiam. Foi o suficiente. Agora, tudo que eu precisar eu vou fazer por mim mesmo. Aí eu cresço, né? Eu cresço. Obrigada. E eu me volto para minha vida, para as minhas coisas. E vou ser feliz. E eles serão felizes. E ter essa coragem é uma coragem. E é o propósito de cada um de nós, né? Tem outra parte bem interessante, né? A questão da gente achar que os pais precisam ser melhores, né? E o Bert diz, tornar-se pai e ser um pai ou uma mãe, né? Nada tem que ver com bondade ou maldade. Ser pai ou mãe é um processo além do bem e do mal. Conceber um filho é prestar um serviço à vida e não depende de juízos morais para ser um ato digno de reverência. É um serviço à vida que os pais fazem, dando a oportunidade de nós estarmos aqui. E isso, só isso, deveria ser o suficiente para a gente fazer algo de bom com a nossa vida. Esse é o conceito, né? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Né? Mas essa é a proposta, né? Ir em frente. E aí os pais, né? De fato estarão sendo honrados. É isso que a gente fala, né? E às vezes a gente quer fazer, né? Lembra quando a menininha pequenininha estava lá querendo fazer coisas? Às vezes a gente quer mais, né? Quer mais. E aí, e às vezes os filhos querem, os pais querem nos dar mais, mas é um querer que não é um querer de fato, né? Quando os pais querem nos dar coisas prejudiciais, é porque eles não estão ainda plenamente conscientes do seu lugar, né? Eles têm queixas em relação aos seus próprios pais, coisas assim. Eles também não fizeram o processo de tomar. E aí, a gente precisa, enquanto é pequeno, a gente lembra quando eu coloquei aqui, a gente é tolhido por esse movimento. A gente não tem defesa contra isso, né? E aí a gente aceita. Mas quando a gente cresce, é o sim, obrigada, né? A gratidão e o voltar-se para a vida. E aí o Bert diz, ó, entre as coisas que os pais não devem dar e os filhos não devem tomar, estão as dívidas, as doenças, as obrigações, os encargos de ocasião, as injustiças sofridas ou infligidas e todos os privilégios obtidos por mérito pessoal. São coisas que os pais conquistaram ou sofreram em virtude de esforços ou circunstâncias pessoais. Então tem coisas que são nossas. E é isso, quando um filho quer cuidar dessas coisas todas, ou as dívidas, as doenças, as dores, reparar as injustiças, que são coisas deles, ele permanece de costas para a sua própria vida. E aí não tem prosperidade, aí não tem saúde, aí não tem bem-estar para esse filho, porque ele não deixa as coisas dos pais como os pais e ele está querendo ser maior. Cuidar, reparar. E é um cuidar que não ajuda de fato, porque lhe falta força para isso. O filho é pequeno. E também quando um filho quer as vantagens, coisas que os pais têm por conta própria. Vocês não conhecem quantos exemplos, às vezes, por exemplo, pessoas que têm dons maravilhosos, né? Às vezes dons artísticos, por exemplo, e os filhos não têm. Às vezes os filhos não herdam isso, né? Biologicamente falando, não está nos planos da vida isso para aquele filho. E os filhos às vezes se ressentem.
ou não têm o sucesso ainda, porque eles não fizeram por onde ainda merecer, não fizeram por onde percorrer aquele caminho. E aí eles querem aquilo que os pais têm, sem fazer a sua estrada. Isso não é, o mérito é do pai e da mãe, né? Um Daniel que chegou aqui, né? Que toca maravilhosamente bem. Quanto tempo de treino! Quanto tempo, né? Então, para um filho chegar a isso, ele não pode achar que só porque eu sou filho do Daniel, eu vou fazer isso tão bem ou melhor que ele, devo receber todos os reconhecimentos que ele recebe. Não, ele vai precisar do treino, ele vai precisar do tempo e ele vai precisar ser conhecido também. Então, é uma caminhada que a gente precisa entender que nos cabe, né? Às vezes as pessoas, né, nos trabalhos, por exemplo, né, pode até o pai te abre um caminho, mas mérito pessoal dele eu não posso receber, né? E às vezes isso a gente tem também em relação à herança, né? Quantas questões de herança, né? Ai, ai. Bom, olha, aqui, ó, os filhos precisam diferenciar-se dos pais e reconhecer os limites de seus direitos e responsabilidades. Também isso é prova de respeito e amor por eles. Dependendo da situação dos pais, os filhos gozam de vantagens ou desvantagens, mas eles precisam se diferenciar e também ter como respeito e consideração os pais, fazer esse movimento de eu sou eu, meu pai é meu pai, reconheço o que veio dele, agradeço as oportunidades e vou em frente. Faço a minha vida, né? E aí, quando eu falei rapidamente, né? O amor é agredido quando os filhos se sentem no direito de exigir o que os pais adquiriram à custa de esforços e padecimentos. Cada um faz a sua história. E hoje a gente anda para frente porque eles já passaram pelas suas dificuldades. Mas a gente tem o nosso caminho para construir. E isso também os pais, apesar de quererem às vezes, né, facilitar os caminhos, precisam também compreender que o caminho precisa ser percorrido pelos seus próprios pés, né? Crescer exige, e ir para a vida exige de nós amor que vê, respeito, reconhecimento, gratidão, honra, né? E eu falei rapidinho da herança, né? Só a herança dá muito tempo de conversa, mas só para deixar uma pulguinha aí atrás das orelhas, né? Olha só que forte. Quando os filhos esperam e exigem, por exemplo, uma herança, podem ocorrer conflitos amargos que separam famílias e destroem o amor. Vocês conhecem essas histórias, né? Uma herança é um presente dos pais para os filhos, e como qualquer presente, deve ser dado conforme o gosto do doador. E isso, né, o respeito às vontades dos grandes, às vezes a gente desrespeita elas, né, profundamente. Voltando aqui, então, aceitar os pais tem um efeito estranho. A separação. Por que que ele diz? Ele diz que quando as queixas nos vinculam, né? E tem um filme bonito que não tem nada a ver com pais e filhos, mas é o Nanny McPhee, Babá Encantada, que fala exatamente isso, né? Quando vocês não me querem, eu fico, mas quando vocês me querem, não me querem, mas precisam de mim, eu fico. E quando vocês me querem, mas já não precisam de mim, então eu posso ir. E é exatamente isso, né? Quando a gente consegue crescer, aceitá-los como são, a gente consegue para a nossa vida. E viver aquilo que os pais desejam. A saúde, a felicidade, a prosperidade, o bem-estar, né? A vida seguindo em frente, o sistema familiar crescendo e ampliando-se para o mais, sabe?
E aí ele diz, né? Então, aceitar os pais tem um efeito estranho, a separação. Não se trata de um mal, mas de algo que completa e aperfeiçoa o relacionamento com eles. É aquilo, né? Reconheço o que vocês me deram. Tudo mais eu consigo por mim. Agora eu faço, né? Foi suficiente e agora eu faço por mim. E aí, indo em frente, eu continuo com eles dentro de mim, dentro do meu coração. E um dia, se eles precisarem de cuidados, eles serão cuidados com gratidão, reconhecendo o meu lugar de pequeno, sempre, sempre, né? Tem outra coisa interessante aqui, que o Hellinger fala, ó, nossos pais nos dão a vida, são os únicos capazes de fazer isso. Outras pessoas talvez nos deem alguma coisa além disso. E aí ele diz, né, que estritamente falando, não recebemos a vida de nossos pais. Ela nos vem de longe por intermédio deles. Os pais são a nossa conexão com a fonte da vida, com algo além das falhas que porventura tem. O amor exige que quem recebe reverencie o dom e o doador. Quem ama e honra a vida, implicitamente glorifica e ama quem a dispensa. Quem despreza ou desmerece a vida, não a respeitando, a mesquinha esquadrão. O que os pais querem é que a gente viva a nossa vida com abundância, plenamente. E para isso a gente precisa honrar a fonte, a origem, e perceber que ela vem de lá de trás. E Pai passou por eles e vai passar por nós também, né? E tem uma coisa bem interessante que ele diz, ó, quando sentimos que nossos pais nos devem alguma coisa, temos uma imagem do que possa ser. É a imagem do bom pai ou da boa mãe. Sabe aquelas coisas que a gente tem, romanticamente falando? Aquela imagem do ideal romantizado do que seria um pai ou uma mãe. Aceitar os pais significa reservar a essas imagens benignas um lugar em nossos corações e permitir que façam ali boas obras. Aceitar os pais não quer dizer negar as coisas negativas, mas permitir a nós mesmos tocar as profundezas dos seus corações, lá onde sofrem mais amargamente ao ver os filhos às voltas, com o mesmo padrão que estiverem afetados. Quando as pessoas conseguem atingir as profundezas do coração dos pais, estão mudadas. E mudam também os pais. E ele fala também da possibilidade de contemplar os pais à luz do contexto de seu destino. É exatamente isso. Perceber que eles são criaturas falhas, como nós, imperfeitos, comuns, e que estão enredados em tramas de destino que nós não podemos controlar, nem eles podem. E nos sentir tocados por eles e incluí-los, os dois, dentro do nosso coração. Fazer esse movimento é cumprir com o que os pais querem e cumprir com o nosso propósito de ir em direção à vida. E se tem alguma coisa assim que a gente ainda tem dificuldade, tudo bem. Vou deixar para nós uma reflexão do Rainer Maria Rilke que tem a ver com isso. Seja paciente com as coisas não resolvidas em seu coração. Tente amar as próprias questões. Não procure agora as respostas que não podem ser dadas, pois você não seria capaz de viver. E o mais importante é viver tudo. Viva as questões agora. Talvez você possa, então, pouco a pouco, sem mesmo perceber, conviver algum dia distante com as respostas. Muito obrigada aí a todos, né, pela convivência hoje e que a gente possa se encontrar de novo em breve, tá bom?